A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Quero nessa manhã trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Algo que venha nos edificar, né? Compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. Ontem à tarde eu estava ali no meu quarto, deitada. E olhando para o teto, eu vi que em uma das vírgulas estava começando a criar cupim, né? Cupim estava ali trabalhando naquela madeira. E eu fiquei olhando. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, né? Que o cupim, ele é uma praga, né? E que ele começa a agir sutilmente, né? Ali ele vê uma brechinha e ele entra, e ali ele começa a corroer aquela madeira, e ele vai corroendo, até que chega um momento que aquela madeira, ela fica oca, né? E assim ela desaba, né? E ali o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Filha, tem muitas pessoas que não têm prosperado na sua vida espiritual, que não têm visto a sua vida mudar, que estão na igreja, que até levantam a mão para o alto, que até choram, que até glorificam o meu nome, mas de fato não têm vivido uma vida plena comigo, né? Tem vivido uma vida de aparência. Estão como essa madeira, que a qualquer momento vão desabar. E ali eu fiquei impactado com aquilo, né? E em seguida eu me lembrei de um amigo meu que disse que tinha trabalhado, foi fazer um serviço numa casa, e a mulher pediu que ele arrastasse o guarda-roupa, e ele disse que o guarda-roupa estava em perfeito estado, mas quando ele puxou o guarda-roupa desabou, né? O cupim tinha comido todo o conteúdo da madeira. E quando o Espírito Santo começou a me falar aquilo, eu me lembrei de mim, né? Houve uma época na minha vida que eu buscava a Deus incessantemente. Eu não sei nem se eu buscava a Deus, eu acho que eu só ia para a igreja, eu não buscava a Deus de fato. E que eu ia para todos os cultos, que eu ia para todas as orações, que eu ia para todas as vigílias, né? E eu lia a Bíblia, eu jejuava, mas dentro de mim eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, né? Minha mãe, quando eu era pequena, ela começou a se envolver com um rapaz, e a gente morava de favor numa casa. Esse rapaz chegou para ela e disse: olha, eu aluguei uma casa e eu quero que você vá comigo, mas por enquanto eu só posso levar você e 2 crianças. Eu tenho mais 2 irmãos. Os 3 não dá para levar. E a minha mãe optou pelos meus 2 irmãos e me deixou naquela casa, né? E um belo dia ela pegou os meus 2 irmãos, disse que ia na padaria e não apareceu mais. Isso se passaram 1 mês, se passaram 2 meses, se passaram quase 3 meses. E aquele moço que vivia naquela casa o proprietário daquela casa começou a me aliciar, começou a dizer palavras, né? Tipo, você é linda, eu tô apaixonada por você. E eu era uma criança, eu tinha 9 anos, né? E eu fiquei sem entender nada do que estava acontecendo. E por diversas vezes ele tentou ir mais além, mas graças a Deus nunca conseguiu. Só ficou ali em gestos obscenos, em palavras, em toques, mas nunca concluiu o ato, né? Mas não que isso não tenha deixado de me afetar, me afetou grandemente. E quando foi um dia, ele disperso, deixou o portão aberto, e eu fui lá dentro. A gente morava na casa nos fundos, e peguei uma foto da minha mãe e saí pelo portão enquanto ele conversava com um amigo.
E comecei a procurar minha mãe, né? E encontrei a minha mãe, encontrei uma senhora que estava varrendo uma calçada e mostrei a foto. Ela disse: minha filha, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa senhora mora aqui no final da rua. Era uns 4 quarteirão depois, se não me falha a memória. E ali eu encontrei com a minha mãe, chorei, contei o que estava acontecendo. E ela me abraçou e me pediu perdão e disse que já ia resolver a situação. Mas quando foi na determinada noite, eu ouvi ela conversando com ele, dizendo que tinha que se organizar, porque agora eu tinha chegado. Então eu vi que ela não tinha nada em mente para sair daquele lugar ainda, né? E para resumir, a gente se mudou, e aí ele começou a mostrar de fato quem ele era. Ele começou a agredir ela, começou a agredir os meus irmãos. E eu fui vendo ali que... fui me questionando, né? Como é que a minha mãe me abandonou numa casa para ficar com um cara que agride ela, que humilha meus irmãos. E aquele ali foi gerando um ódio, né? O ódio por ela ter me abandonado. O ódio por ela ter escolhido meus irmãos e ter levado meus irmãos e ter deixado só eu. O ódio por ela não ter feito nenhuma denúncia. Acho que ela não fez essa denúncia por medo de respingar nela. Ódio por ver ele agredindo ela e saber que ela me trocou por aquele cara. Então foram ressentimento, ódio, mágoa, inúmeros sentimentos, né? E ali eu comecei a cada vez mais alimentar aquele sentimento pela minha mãe. Teve um tempo que ela foi morar comigo e eu estava na igreja bombando, né? Ia para todas as orações, como eu acabei de falar, para todos os cultos, mas dentro de mim estava escondido aquele sentimento de ódio, né? E aquele sentimento, ele me corroía, né? Porque na frente das pessoas eu sorria, eu brincava, eu ia para as orações, eu me mostrava bem, mas quando eu entrava no meu quarto, eu chorava, né? Aquelas vozes começavam a dizer que eu tinha sido abandonada, que eu não tinha nenhum valor, né? E aquele sentimento de ódio pela minha mãe, de muitas vezes desejar que ela se desse mal para apagar o que ela fez, sabe? E aquilo ali estava cada dia acabando comigo, né? E quando Deus começou a lhe falar sobre a questão dos cupim, eu comecei a me lembrar disso. E eu vi, assim, o perigo que é de muitas vezes a gente viver uma vida de aparência, né? De muitas vezes não colocar diante de Deus aquilo que precisa ser tratado, né? Eu não sei, eu estava estudando que existem várias espécies de cupim, né? Várias espécies. E eu estava vendo um estudo que fala que eles são quase invisíveis, que ele ataca em silêncio, né? E que eles podem trazer grande destruição. E isso se assemelha muito à forma que Satanás ele opera na nossa vida, né? Muitas vezes com sentimentos que são silenciosos, que são invisíveis, como a depressão, né? Como a rejeição, como a angústia. E que Deus colocou no meu coração nesse dia é que você passe a colocar diante do Senhor aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem roubado a sua alegria. Eu não sei qual a espécie de cupim que entrou dentro de você e que tem lhe corroído a cada dia, sabe? Que tem acabado com seus sonhos, que tem acabado com a sua alegria. Assim como o cupim da mágoa, do ressentimento, do ódio entrou no meu coração e eu me tornei uma pessoa seca, amarga, sabe? Uma pessoa que não conseguia perdoar, uma pessoa que tinha ódio no coração, que não pedia a bênção à minha mãe, sabe? Não conseguia olhar no olho, não conseguia conversar. Às vezes quando a gente entrava nesse assunto eu dizia que perdoava, mas quando tinha uma discussão eu jogava no rosto. E Deus quer curar você assim como Ele me curou. Deus quer tratar você assim como Ele me tratou, né? Eu queria ler uma passagem que se encontra aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz assim: seja praticante da palavra e não somente ouvinte,
enganando a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, se assemelha a alguém que contempla o seu rosto no espelho. Pois quando contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a aparência. O que é que eu entendi nessa palavra, né? Que quando a gente vai para a igreja, ou até mesmo quando a gente abre a nossa Bíblia em casa e vem ali uma palavra de confronto, né? Pedindo mudança, e a gente não procura colocar essa palavra em prática, a gente está vivendo de aparência, né? E é muito perigoso isso, a gente viver de aparência, né? E aqui ele fala que se a gente tem feito isso, né, é em vão o nosso esforço, né? Às vezes nós mulheres que somos muito vaidosas vamos sair, se olhamos ali no espelho, mas logo que a gente sai, a gente se esquece como é que a gente tá. Se a gente vai para um shopping, a gente entra no banheiro e olha de novo. Se tá num restaurante, olha de novo. Mas não é só olhar e esquecer, é olhar e ver o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser ajeitado, o que é que precisa ser tirado, né? E se você não tem conseguido fazer isso, coloque sua vida diante de Deus. Coloque diante de Deus aquilo que tem lhe consumido, né? Por muito tempo eu até queria perdoar minha mãe, mas eu não tinha forças, né? E quando foi um dia a gente discutindo, ela me perguntou se eu ainda tinha mágoa dela, e eu disse sim, eu tenho. Eu comecei a chorar, né, copiosamente, e ela disse assim: olha, se você ainda tem mágoa de mim, mesmo vivendo na igreja, mesmo buscando a Deus com essa intensidade, eu quero lhe pedir uma coisa: não ore por mim, porque se for para me servir a Deus e não conseguir perdoar quem me fez mal, eu prefiro ir para o inferno. Nossa, aquilo ali veio muito forte, sabe? Saber que a minha mãe não queria que eu orasse pela vida dela, porque eu estava vivendo uma vida de mentira, né? Não tinha mudança. Saber que ela desejava ir para o inferno, não que ela desejasse isso, mas ela saber que eu dizia que existia um Deus, que eu me esforçava para agradar aquele Deus, mas que aquele Deus ou aquele serviço que eu fazia não era capaz de tirar o ódio do meu coração. Naquela noite eu entrei no quarto e eu chorei, e eu disse: Senhor, eu não consigo perdoar minha mãe. Mas eu sei, Senhor, que se o Senhor voltar hoje, Pai, eu vou ficar. Ou se ela morrer hoje, eu vou carregar dentro de mim essa culpa de nunca ter pedido perdão, de nunca ter perdoado. E ali eu orei, chorei, e eu adormeci, e eu tive um sonho em que eu estava dentro de um quarto onde as paredes eram todas pretas, e um homem de branco entrava com uma mangueira do corpo de bombeiro. E ele começava a lavar essas paredes e as tintas iam caindo. E tinha muito saco de lixo dentro desse quarto, aquele saco de lixo preto bem grande. E eu estava lá no cantinho do quarto. E ele olhava para mim assim, com um olhar meigo, e ficava ali limpando o quarto. E eu baixava minha cabeça com medo, porque era uma claridade muito forte. E ele terminava de limpar o quarto e saía. E eu abria os meus olhos e quando eu olhava dentro do quarto não tinha mais nenhuma sujeira. O quarto estava impecável, o quarto estava branco, não tinha nenhum saco de lixo, o chão estava limpo, sabe? Chega a sair assim aqueles brilhinhos da parede. E ali eu comecei a chorar no sonho e ele abria a porta mais uma vez, olhava para mim com aquele olhar sutil e saía, né? E quando eu me acordei eu perguntei a Deus o que era aquilo. Ele disse: filha, é o teu quarto. Esse quarto, filho, é o teu coração. Teu coração estava cheio de mágoa, teu coração estava cheio de ressentimento, teu coração estava cheio de ódio. Mas hoje, filha, como você reconheceu que precisava liberar perdão, pedir perdão, eu limpei o teu coração. E eu não vou dizer aqui para os irmãos que no outro dia a minha vida com a minha mãe foi só
amores, foi só flores, não, foi um processo, sabe? Mas no outro dia eu consegui pedir perdão a ela, a gente se abraçou, a gente chorou, né? E fazem mais ou menos 6 anos que isso aconteceu, 6, 7 anos, e a nossa relação mudou, sabe? Hoje eu converso com minha mãe, eu peço perdão, eu peço bênção, peço perdão, eu abraço, a gente conversa. E tudo isso só foi possível quando eu reconheci que eu precisava. Eu reconheci que eu não tinha forças, eu recorri a Deus. E eu não sei o que é que tem, né, tirar da sua paz, tirar da sua alegria. Eu não sei o que é que você tem escondido das pessoas porque lhe traz dor. Mas o que eu posso lhe dizer é que Deus tem poder para remover isso, para remover esse cupim que tem lhe corroído, assim como Ele corrói a madeira. Deus tem poder para mudar esse quadro, basta você tomar a decisão. Não vai ser da noite para o dia, vai ser um processo. Decida dobrar o seu joelho hoje e dizer: Senhor, hoje eu decido liberar perdão sobre quem me machucou. Senhor, hoje eu decido ser alguém melhor, mas eu não consigo, eu não tenho força. E peça ajuda a Deus, porque Deus Ele é poderoso para transformar a sua vida, assim como Ele tem transformado a minha dia após dias. Eu quero ler só mais um versículo aqui, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, que diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros calhados, pintado de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão, né? Então, se a gente for ver os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê que diversas vezes Deus ele vem com palavras duras para a vida dos fariseus, né? Porque os fariseus eles eram cheios de regras, né? Tinha que dizimar, não podia comer com as mãos sujas, tinha que guardar o sábado, não podia comer certos alimentos, não podia se sentar com as prostitutas, com os publicanos. Mas Jesus vem com uma palavra forte contra a vida deles: vocês estão como sepulcros calhados. Era uma vida de aparência. A gente sabe que um sepulcro, a função dele nada mais é do que ali a gente colocar um corpo morto, né? Por dentro, por fora, passa uma tinta, bota uma cerâmica, bota ali alguma coisa para enfeitar, mas por dentro só tem morte, só tem ossos mortos, tem podridão. E era assim que aqueles homens estavam, né? A gente vê em diversos momentos eles criticando Jesus, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, porque os discípulos não guardavam o sábado, faziam alguma obra no sábado, porque os discípulos, juntamente com eles, sentavam com os publicanos, conversavam com as prostitutas, mas eles viviam uma vida de aparência, eles mesmos crucificaram a Jesus. E quantos de nós muitas vezes não estamos assim, vivendo uma vida de aparência? Diante das pessoas a gente ri, a gente brinca, mas lá dentro só Deus sabe como é que a gente se encontra. E Deus quer mudar esse quadro da sua vida. Deus quer tirar de você essa condição de morto interiormente, sabe? Deus tem vida para lhe dar, Deus tem libertação para a sua vida. Basta você tomar a decisão, como assim eu tomei. Decida hoje ser liberto daquilo que tem aprisionado a sua vida. Se é um relacionamento que tem lhe feito mal, que tem lhe afastado de Deus, né? Que dentro de casa vocês não se falam, só faltam se matar, mas diante das pessoas vocês sorriem, vocês andam de mão dada. Decida colocar esse relacionamento diante do Senhor. Senhor, se é da tua vontade, vem operar, vem trabalhar, mas se não for, tira, né? Abre o seu coração para Deus, coloque diante de Deus as suas petições, porque Ele tem poder para transformar a sua vida. Deus não está indiferente à sua situação,
mas Ele precisa que você dê o primeiro passo, assim como um dia eu dei, né? Antes de eu conhecer a Jesus, a minha vida estava um lixo, né? Dentro de mim eu estava morta, eu estava só os cacos de decepções com relacionamentos, com essa frustração com a minha mãe e entre outras coisas, né? E quando eu cheguei diante de Jesus, Deus, eu estou no meu limite. Se o Senhor não fizer algo hoje, diversas vezes eu pensei em tirar minha vida porque eu já não aguentava mais. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão de querer uma mudança, eu me esforcei, tenho me esforçado dia após dia, Deus mudou o quadro da minha vida. E assim Ele quer mudar a sua. Basta você querer. Eu vou ler só mais um texto aqui, baseado no livro de Mateus, um estudo, na verdade, que eu vi, e que você possa meditar nesse texto. Amém? Mateus 23, 27. Jesus chama os escribas e fariseus de sepulcros caiados. Sepulcro caiado é onde se sepulta o corpo dos mortos. A palavra caiado pode ser nova para muita gente. Tem a derivação de cal, que se trata de um pó branco que dilui em água, se torna uma espécie de tinta de baixo custo e sem qualidade. É muito usada para pintar paredes e muros. Funciona como uma maquiagem temporária. Dá a aparência de novo e esconde temporariamente as imperfeições, mas dentro de cada pouquíssimo tempo a tinta é desintegrada e deixa à mostra as marcas existentes. A expressão de sepulcro caiado usada por Jesus pode ser entendida como um sepulcro velho que está cheio de ossos e podridão e recebe por fora um ademão de cal. Assim, exteriormente tem a aparência de novo, mas isso não altera em nada a sua natureza interior, que continua sendo desagradável aos olhos de Jesus. Chegam aonde os olhos não é capaz de ver. Os olhos de Jesus chegam aonde os olhos não é capaz de ver. Jesus conhece os corações e pensamentos, a natureza interior. Jesus quis dizer que aqueles homens fingiam ser bons, mas no fundo estavam deteriorados. Seu coração estava apodrecido pelo orgulho e soberba, né? Então, assim, a gente vê que Jesus, ele nos conhece, ele sabe como é que está nosso interior. A gente pode esconder para todo mundo, né? Mas Deus sabe como é que está lá dentro. E Deus quer mudar o quadro da sua vida hoje. Decida, né? Decida como é que está o seu interior. Será que se Jesus olhar para o seu interior hoje, ele vai ver um interior limpo? Será que ele vai ver que a sua vida realmente condiz com o que você mostra? Ou será que você vive só de aparência? Decida hoje de uma vez por todas colocar diante de Deus aquilo que tem lhe matado por dentro. Decida mudar de dentro para fora. Sabe, infelizmente muitas pessoas têm andado com a Bíblia no braço, com a roupa de crente, falam como crente, né? Mas dentro de si estão como sepulcros calhados, né? Ali há morte, há podridão, há ossos. E Deus quer mudar esse quadro. Deixe Deus mudar o quadro da sua vida hoje, amado. Deixe Ele fazer na sua vida aquilo que o homem não pode fazer. Deixe Ele fazer na sua vida aquilo que você já tentou fazer e não conseguiu, no nome de Jesus. Deus quer transformar o seu coração, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer lhe dar alegria, alegria verdadeira, alegria da salvação. Amém? E essa palavra que Deus colocou no meu coração, para a edificação das nossas vidas, que você possa receber com amor, que você possa meditar, que você possa pedir para Deus sondar o seu coração e trazer à tona aquilo que não tem agradado Ele, porque Ele vai transformar a sua vida. Amém? A minha oração nesse dia é que Deus te abençoe, é que Deus te transforme de dentro para fora, é que Deus mude a sua vida interiormente, é que Ele faça de você um vaso novo, é que Ele faça de você um vaso de honra, tá?
Eu agradeço a você que ouviu esse áudio até o final. Que Deus abençoe a sua vida e transforme. No nome de Jesus.